Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal Corceleiro. E esse é um vídeo para continuar contando aí um pouco da história do Corcel. Já chegamos aqui no Corcel 2, né, no lançamento. No vídeo anterior eu falei sobre todo o pré-projeto que foi desenvolvido pela Ford desde 1973, com desenhos e protótipos, até chegar no lançamento, que foi feito ali, apresentado ao público no final de setembro de 1977. E esse modelo do Corcel 2 já como modelo 1978, né? Se você já é inscrito no canal, comente o que você está achando dos vídeos, compartilhe com os amigos. Se você é novo no canal, se inscreva, por favor, se inscreva. Ajude a gente a fazer mais vídeos desse, a gente crescer cada vez mais na plataforma para cada vez mais trazer conteúdo para vocês aí sobre carros antigos e principalmente sobre o Corcel. Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos também, que ajuda de qualquer forma aí. Beleza, pessoal? Seguimos a sequência aqui, então esse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Corcel 78, o modelo de lançamento, e do 79, e mostrar algumas diferenças entre eles, né? Visualmente, mudaram poucas coisas entre o modelo 78 e 79. As maiores mudanças foram mecânicas entre essas versões. Uma curiosidade do Corcel 2 é que a Ford perdeu essa referência sobre o cavalo, né? O Corcel é uma raça de cavalo, né? Assim como o Mustang também, né? Outro carro da Ford. Essa referência que a Ford tinha para o Corcel 2, ela foi perdida visualmente. Nas outras versões do Corcel sempre aparecia ali um cavalo ali tanto no manual do proprietário quanto nas logos, no volante. E para o Corcel 2 adiante, essa relação se perdeu, né? As próximas versões e até o final da produção em 86, ele realmente perdeu essa referência do cavalo, né? E só mantendo no nome, né? Esse nome que foi dado pelo Mauro Salles lá em 1968, lá no lançamento do Corcel. Pois bem, o modelo 78, a primeira versão do Corcel 2, no vídeo anterior eu falei sobre a parte visual do carro, né, como havia mudado, e a parte mecânica não houve assim grandes modificações a princípio. O motor ainda permaneceu 1.4, ainda com um câmbio de 4 marchas, mas ele foi aprimorado para essa versão, inclusive ele se tornou mais econômica do que a versão anterior. Dentre essas modificações mecânicas, eu vou apontar algumas aqui que foram importantes aqui, realçadas pelas mídias da época, né, os jornais e as revistas, né, que apresentaram esse carro, testaram esse carro, que era o lançamento da Ford. Foi adicionado um sistema para aquecer a gasolina antes dela chegar no carburador. Isso fez com que o carro ficasse mais econômico. Isso fez com que a gasolina do carro fosse melhor aproveitada. As marchas foram mais alongadas também. Embora seja o câmbio igual, ele foi aprimorado. Tirando a primeira marcha, as outras marchas foram alongadas para ter uma economia de combustível e uma melhor elasticidade do motor. Um dos acessórios bem divulgados aí pela Ford e que diziam eles que traziam alguns cavalos de potência a mais para o motor, trazia uma folga para o motor, era a embreagem eletromagnética. Como que ela funcionava? Era um sistema que fazia com que a ventoinha só ligasse acima de 92 graus, quando o motor atingisse 92 graus ou mais do que isso, né? E ele também era desligado quando a temperatura baixava a menos de 87 graus. Então ele desligava automaticamente. Isso fazia com que o motor trabalhasse com mais folga, né? Ele não precisava trabalhar com a ventoinha direto ali, e isso era usado pouquíssimas vezes, né? A Ford afirmava que isso trazia um pouco mais de folga para o motor, um pouco mais de sobra, e que ele se tornava mais econômico por conta disso. A embreagem também foi aumentada, o disco da embreagem aumentou o diâmetro. Ele era 170 milímetros, agora ele era de 180 milímetros. Foram aprimorados os portes do motor e os coxins, que resultaram numa menor vibração do motor. Isso tornava o carro mais silencioso também. Os suportes do escapamento também foram aprimorados. A suspensão foi recalibrada. A dianteira recebeu uma barra estabilizadora. A traseira teve o ponto de fixação do eixo rebaixado 20 mm para melhor estabilidade.
O alinhamento das rodas também teve uma geometria aprimorada. Dentro dos testes, né, feitos do Corcel 2, a economia foi bem elogiada e o resultado é muito bom quando se anda no limite permitido na época, que era 80 km por hora. Né? Lembrando que na época assim, as leis eram diferentes do que eram hoje em dia. Então assim, o permitido era 80 km por hora. Então o carro também, vai lembrar que o carro também foi desenvolvido para economizar combustível e andar melhor nessa velocidade. Também foi afirmado que a 100 km por hora ele ainda tinha um consumo bom, a 120 era razoável, né? Já não se tornava tão econômico o carro, o giro ficava muito alto, ainda mais que era só com a quarta marcha, né? Nesse período. E o que foi afirmado é que o Corcel 2 foi mais econômico do que o Corcel anterior, né? Do que a versão anterior do Corcel 1, o modelo 77. A performance também foi melhor do que a versão antiga. Ele chegou a 136 km de máxima, com a melhor passagem em 146. Na edição de outubro de 76, a Quatro Rodas tinha feito um teste com o Corcel e ele tinha chegado a 130 de máxima e com a melhor passagem de 132 km por hora. A aceleração foi de 0 a 100 em 20,82 segundos, enquanto a versão anterior tinha feito 22,97 segundos. Vale lembrar, e é bom deixar isso bem claro, que assim, o Corcel não era um carro de corrida, não era um carro esportivo. E embora o GT também tivesse a versão do GT, o GT também não era um carro para ter uma performance, né? Era muito diferente dos outros carros da época, o Dodge Dart, o Maverick, que eram carros que realmente tinham uma performance. Então, naquela época, com as várias crises do petróleo que começaram ali em 1973, as pessoas estavam preferindo ter um carro que fosse mais econômico, com motor menor, por conta do combustível. Então, assim, você ter um carro V8 nessa época era algo realmente de ostentação, né? Não era qualquer um que tinha esse poder aquisitivo para tanto manter um carro como esse, como para manter um tanque cheio de um carro desse que bebia muito, né? Então, assim, os carros na época, mesmo os modelos que eram pseudo-esportivos, né, que eles tinham um visual esportivo, como tinha o Chevette GP também, o Passat TS já tinha uma performance um pouco melhor, né? Tanto que ele era, assim, comparado com a versão normal do Passat, ele era o que mais trazia diferença, assim, comparado a versão TS com a versão normal, comparado com os outros modelos também, né? A diferença do Chevette GP para o normal também era só a taxa de compressão diferente. A versão GT do Corcel, a única coisa que trazia diferente era o carburador de corpo duplo. A versão GT eu já vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Sobre os freios do carro, também observou uma melhora, que foi decorrente, na verdade não só sobre os freios, mas com a adição dos pneus radiais, que eram opcionais na época, o pneu da série 70. Ele parou em 120 km, né, de 120 até 0, até o carro totalmente parado, em 69,85 metros, contra 73,35 da versão anterior. Também não apresentou tendência a sair da rota. O freio de mão agora também era bem elogiado pela posição entre os bancos, né, que já era bem criticado nas versões anteriores, porque o freio de mão antes era no painel aqui. A dimensão do carro foi pouquíssima coisa aumentada. A gente olha visualmente, o Corcel 2 ele parece maior do que o Corcel 1, mas ele é muita pouca coisa maior, de fato, assim. O que foi, assim, houve um aumento interno, né, considerável, mas é porque a disposição dele mudou. Então ele aumentou 1,6 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura só, né? E também a porta é uma coisa que chama bastante atenção, né? Porque a porta aumentou 27 centímetros comparado com a versão anterior. Isso facilitou o acesso à parte traseira, né? Os bancos traseiros do carro, embora tenha trazido um problema quando o carro é parado entre dois outros carros, né? Ou alguma coisa que tenha um obstáculo parado perto do carro, isso deixa mais difícil você sair do carro por conta da porta maior. A aerodinâmica do carro também melhorou bastante, tanto pelo para-brisas, que agora era mais inclinado do que a versão anterior, tanto também pela grade dianteira também, que foi feita uma pesquisa, ela foi toda desenvolvida para melhorar essa questão tanto da ventilação do carro, né, em velocidades baixas, quanto na aerodinâmica em velocidades altas também. Então a grade é uma coisa bem tecnológica ali, que foi bem desenvolvida pela Ford, que
que trouxe uma melhora na questão aerodinâmica, que também melhora a questão da economia do carro. E um dos motivos da economia do carro justamente se deve a essa questão aerodinâmica, porque o motor praticamente é o mesmo. Na questão da segurança, também foram incrementados bastante coisas interessantes. O para-brisa laminado de série, que foi o primeiro carro de série fabricado em larga escala, que tinha para-brisa laminado. Coluna de direção retrátil também, que era uma coisa de segurança em caso de acidente. Os pneus radiais, né, como eu já comentei aqui na questão do freio também, né, e melhorou essa questão da segurança. Circulação de ar também foi melhorada. O sistema de circulação de ar do Corcel era bem evoluído na época. Foi bem elogiado pelas revistas também, porque ele entrava ali na parte próxima do capô, ali, entre o capô e o para-brisas, e ele saía lá na parte traseira do carro, lá atrás dos bancos. Bem, é curioso também que o Corcel 2 também foi lançada, as versões foram lançadas quase todas, né? Já de cara, assim, né? A versão 4 portas que ficou de ser lançada depois, mas que depois não foi bem assim, né? Porque a Ford havia já tido uma experiência lançando a versão 4 portas com o Corcel 1, e eles descobriram que a versão 2 portas vendia mais. Pode ser uma questão de gosto do brasileiro, uma questão de baixo custo também, porque a versão 2 portas era mais barata que a 4, né? Então, assim, havia uma questão também do carro 2 portas vender mais do que o 4 portas. Existem rumores também que as pessoas diziam que o carro 4 portas era carro de táxi, né? Tinha esse preconceito, que é uma coisa meio boba também. Enfim, existem várias hipóteses aí para explicar isso, mas o fato é que um carro 2 portas vendia mais do que o 4. A Ford, aprendendo com essa experiência no Corcel 1, e lançou primeiramente só a versão 2 portas do Corcel, e havia a possibilidade de lançar o 4 portas, até houve protótipos, né? Que foram feitos com até uma versão bem curiosa, que tinha 3 portas, na verdade, né? Do lado do motorista tinha uma versão 2 portas, do lado do passageiro era uma só. Mas, de fato, o 4 portas só foi lançado com o Del Rey, né? Que era uma versão que tinha, inclusive, o teto diferente, né? O teto do Del Rey, ele a coluna C é um pouco mais diferenciada para ajudar nessa questão das portas traseiras. Inclusive, a Belina também é uma pena que nunca tenha sido lançada na versão 4 portas, né? Embora tivesse um desenho aí, houveram, né, tentativas de protótipos desde a Belina primeira lá, né? De fato era um protótipo, né? Era um carro protótipo, e houveram desenhos da Belina 4 portas também, mas nunca foi lançada, inclusive na versão do Del Rey. Não sei porque a Ford não quis lançar essa versão da perua com as 4 portas. Eu até fiz uma montagem no Photoshop usando uma Belina 83, de como ficaria essa Belina. Eu acho que ficaria interessante, né? Eu usei como base as portas do próprio Del Rey aí para fazer esse desenho aí. Tá, nesse lançamento foram feitas algumas versões, né, algumas variações do Corcel e da Belina, que são bem interessantes, traziam uma gama assim, de opções bem interessante. O início, né, a versão mais básica era a versão Standard, né, que era a versão mais basicona do Corcel. Tinha a Belina também, Standard também para Belina, né, que inclusive vinha com vidro inteiriço. Tem essa polêmica que sempre quando eu posto sobre a Belina 78, o pessoal fala, só vinha com vidro inteiriço e tal, e não é. O vidro inteiriço era o que vinha no Standard, né? Era o normal do Standard e do L, mas ele era opcional. Na versão LDO ele vinha de série já com o basculante, já com a versão de abertura, mas você tinha como opção também. Você podia comprar uma Belina L e pôr opcional do vidro basculante. A versão Standard talvez tenha, isso eu não consegui ter informação assim de fato, mas provavelmente devia ter também, né? Se pagasse o custo do vidro basculante, você podia ter também. Eu acho que não tem muito mistério sobre isso, né? Mas sempre quando é curioso que é um dos mitos assim da Belina 78, né? Mas vamos lá. Era a versão Standard, tanto do Corcel quanto para a Belina. Aí vinha a versão L, que era a versão intermediária, né? Que era uma versão que já vinha com os frisos, já vinha com um acabamento para-choque, né, cromado, algumas coisas diferentes. E, inclusive, para a Belina também, né? Essas versões todas vinham para a Belina e para o Corcel. E a versão LDO, que era a versão mais luxuosa, né? Que vinha com o acabamento interno diferente, ela vinha com os frisos diferentes. Os frisos eram em posições diferentes para você ter uma diferenciação, né,
Era bem curioso isso, porque o Standard não vinha frisos, o L vinha um friso na altura da cintura, o mais acima, né? E o LDO vinha um friso mais abaixo, né? Então você olhando internamente você já consegue ver qual que é a versão de cada um, né? E também tinha algumas modificações, algumas diferenças ali com o LDO, tinha uma borracha no para-choque, né? Lembrando que esse para-choque era aquele inteiro cromado, não vinha com polainas, ainda as polainas só viriam em 1980. E também tinha o interior, né? O interior era diferente, o padrão, a padronagem do tecido era diferente e as opções de cores também eram diferentes para cada um. Além disso, também tinha a versão esportiva, né? Que é a versão GT, que era bem curiosa. Ele veio, a única vez que veio com essa pintura mais extravagante, assim, que era uma pintura preta no capô e no teto do carro, com 3 faixinhas separando, né, essa parte preta da pintura normal do carro, né, da pintura que era a predominante, e vinham 3 faixinhas coloridas ali, uma laranja, uma vermelha e uma amarela, que dava esse charme pro Corcel GT, mas que nem todas as pessoas gostavam, né? Tanto que um pouco depois, ali já em 1978, né, depois do lançamento, a Ford disponibilizou para o GT uma versão sem essa faixa. Ou seja, era uma versão que tinha uma cor só. Que é muito raro de se ver hoje em dia, né? Assim, o mais comum é você ter a pintura aquela com a capa preta, mas a Ford, como eu acho que ele não foi tão bem aceito quanto a Ford esperava, ela também começou a disponibilizar essa versão com uma cor única também para o GT. O GT tinha vários opcionais bem interessantes, assim, tanto visualmente. A parte mecânica ele era praticamente igual à versão normal, ele só trazia um carburador de corpo duplo. Tanto suspensão quanto o resto era totalmente igual à versão normal, tanto isso era uma crítica, que a versão GT não tinha quase diferença para a versão normal. Diferente da versão do Passat, né, que a Volkswagen trazia a versão TS com bem mais modificações da versão normal do que para a versão esportiva. Mas visualmente ele tinha bastante modificações. Ele tinha os faróis de milha, ele tinha os para-choques pretos também, né? Ele não tinha frisos, né? Ele tinha aquela pintura, aquelas faixinhas pintadas, mas ele não havia frisos nele. Não havia os frisos que vinham no L e no LDO. Ele tinha também as rodas, né, pintadas de preto, com a calota exclusiva dele, que tinha a calota prata escrito GT. Ele vinha os sobrearos também, que são bem característicos dele. A ausência de frisos, né, também, né, porque ele tinha aquele frisozinho no farol ali, né, que contornava o farol e a grade, mas não vinha frisos na janela. E a parte interna ali também era bem emblemática pelo volante, né, o volante esportivo. Inclusive era o volante também que foi usado na versão do Maverick GT também, um volante bem bonito, esportivo, né? E também internamente tinha os mostradores que eram exclusivos da versão GT, ali no console. E ele também vinha com contagiro também na parte do painel, ali na parte central do painel. Bem, a parte da performance do GT, ele não trazia muitas modificações, e inclusive a performance dele era pouca coisa melhor do que a versão normal, por conta do carburador duplo, né? Ela trazia uma diferença boa tanto na arrancada quanto nas retomadas, mas na velocidade final era a mesma coisa. Esse carburador duplo dava para a versão GT 4 cavalinhos a mais só, né? Lembrando que essas nomenclaturas de cavalaria da época era a cavalaria bruta que chama, né? É o SAE. Então, assim, é diferente da cavalaria que se usa, começou a ser usada, padronizada depois, ali nos anos 80. O nível de medição deixou os carros com menos cavalo, mas é só o jeito de medir isso que mudou. Para a edição de janeiro da 4 rodas, janeiro de 1978, ali você vê a Belina sendo comparada ali, né, com a Variant e com a Caravan, que eram as peruas da época, né? E nessa edição tem um teste com a primeiro GT, né? A versão GT do Corcel, com a famosa capa preta ali, né? Também curioso que ele trazia uma faixa prata no para-choque, né? Ele não era inteiro preto. E essa reportagem aqui é do Cláudio Karsugin e as fotos são do Heitor Rui. Nessa matéria, né, a 4 rodas chegou à velocidade máxima de 145 km por hora, né? Já melhor do que a versão normal. E a melhor passagem foi de 148 km por hora.
O 0 a 100 também melhorou, né? Era 20 e poucos segundos antes, né? Nessa versão ele conseguiu fazer 17,5 segundos, 0 a 100. A estabilidade foi criticada, diz que não era boa por conta da suspensão, né? A suspensão não tinha nada de esportivo no Corcel, né? Ela era um carro bem macio, assim, para andar, que era uma característica do Corcel, né? Mas para a versão GT eu acho que faltava essa suspensão um pouco mais firme, né? Para trazer um pouco desse ar de esportividade para o carro, né? Comparação com o Passat TS, o Corcel tomava assim, um couro do Passat, né? O Passat, a Volkswagen fez uma versão mais diferenciada do TS comparado com a Standard, e o Passat TS tinha 18 cavalos a mais do que a versão do Passat normal, então isso trazia bem mais diferença, né? O Corcel tinha 4 cavalos a mais, aqui são 18 cavalos a mais, você vê que a diferença é brutal, né? Então a velocidade máxima era 156 km, né, comparado com 148 do Corcel, e o 0 a 100 do Passat, ele fazia a versão TS, né, fazia em 14,8 segundos. Trazia uma performance bem melhor do que o Corcel. E o Passat também conseguia ser mais econômico também. Isso que era o mais curioso, porque o Corcel trabalhava com um giro muito alto. E o Passat também era um pouco mais barato. Então aí você via, né? A primeira versão do GT, ela tinha esses problemas, assim, porque o Passat, a performance dele era melhor, ele era mais econômico e era mais barato um pouco. Então, assim, a vantagem do Corcel GT talvez fosse o acabamento, né? Porque sempre da Ford sempre foi uma coisa bem elogiada, né? Sempre foi um acabamento primoroso na época, mas ele perdia nesses 3 pontos principais, assim, performance, economia e no preço. Então aqui você tem uma matéria também, né? Que era os carros da época, né? Os esportivos médios da época, né? Que eram o Corcel GT, o Passat TS e o Chevette GP. Essa edição da 4 rodas é de abril de 78. E a reportagem é também do Cláudio Karsug e as fotos são do Cláudio Laranjeira. Aqui traz uma linda versão aqui do Corcel GT vermelho. Bonitona essa versão, hein? Bem, na edição de setembro de 78, aqui a gente via também que um dos concorrentes, né? A versão Standard do Corcel, ela concorria com o Chevette SL, né? O Chevette era um carro um pouco mais barato, mas como a versão mais barata do Corcel, ela concorria com a versão mais luxo do Chevette. Então, os preços eram parecidos, né? Essa matéria aqui é de setembro de 78, que é uma reportagem do Cláudio Karsug também e fotos do Heitor Rui. E o que deixava um pouco o Corcel em desvantagem é que o Corcel vinha com poucos acessórios, né? Muita coisa era opcional, né? Algumas coisas que já vinham no Chevette, e o Chevette era mais econômico também, né, nessa época. Então, assim, o Corcel tinha um pouco mais de conforto ali pelo tamanho dele, mas a questão do desempenho, da economia, essas coisas do Chevette era um pouco melhor do que o Corcel nessa época, né? Pois bem, pessoal, vamos falar então da versão 79. Algumas coisas a Ford atrasou para lançar só em 79. Duas coisas tornaram o Corcel um carro bem atrativo, e inclusive fez com que ele vendesse bastante também nesse ano de 79, até se tornar o carro do ano, até eleito pela revista Autosport, né? E inclusive a Ford bateu recordes de venda aí com o Corcel nesse ano, muito por causa desses aprimoramentos também. Quais que foram esses dois detalhes? Foram o motor 1.6, que a Ford fez um bloco novo do motor, que também serviu para a versão 1.4 também, mas que trouxe um pouco mais de potência e torque para o carro, né? Foi bem útil para a Belina que era uma perua, né? Um carro que você vai levar carga ali, o motor 1.4 realmente já estava meio cansado ali já para levar mais coisas, né? Mais pesos. E também para o GT, né? O GT 1.6 já trouxe um pouco mais de performance com o carburador duplo também, né? Somado com o carburador duplo. E outro aprimoramento foi o câmbio de 5 marchas. A princípio a Ford apresentou só para o GT
Depois ela apresentou também como opcional para o resto da linha também. Outra mudança também que foi só para o GT foi a suspensão mais firme, mais rígida, que foi colocada também uma barra estabilizadora na parte traseira também, que deu melhor estabilidade para o Corcel GT e uma cara mais esportiva para o carro, né? E realmente o GT agora com motor 1.6, com o câmbio de 5 marchas e com a suspensão, ele realmente trouxe uma diferença para a versão normal do Corcel. Então ele tornava o Corcel realmente com uma cara um pouco mais esportiva, embora a performance dele ainda fosse modesta, né? Visualmente, o Corcel 79 mudou pouco para a versão 78. Algumas coisas a gente nota, principalmente na lanterna traseira, né, que deixou de ser aquela lanterna lisa para ter o escalonado, né? Na parte frontal do carro foi adicionado um spoiler que melhorou a aerodinâmica do carro. A lente dos piscas no farol dianteiro ali também foi mudada, agora é translúcida, né? Não é mais aquela cor âmbar, né? Era um laranja meio avermelhado ali, né? E agora ele se tornou translúcido, né? Com a luz lá dentro sendo laranja, né? Então ele trazia quando ele piscava, ele ainda se tornava a cor laranja, mas a lente era translúcida. Bem, a versão 1.6 ganhou um logo 1.6 na lateral, no paralama dianteiro, para distinguir da versão 1.4. Esse motor 1.6 ele trouxe 13% mais torque e 25% mais potência na cavalaria. E também trouxe um carburador duplo progressivo, que antes o carburador duplo era só para a versão GT, agora também era disponível para o resto da linha. Como eu falei anteriormente, né, o disco da embreagem que já havia sido aumentado para 180 mm, agora aumentou para 190 na versão 1.6. Foi adicionado um coletor duplo no escape para os dois motores, né, tanto para a versão 1.4 quanto 1.6. E a Ford garantia que isso trazia mais potência para o motor. Como eu falei anteriormente, também o novo motor usa um bloco acoplado a um outro cabeçote. O virabrequim foi adicionado novos mancais para ele, né? O mancal que é um suporte, né? E retentores de óleo que protegem a infiltração de poeira e contrapesos duplos em cada cilindro. Foi aumentada a relação da primeira marcha, foi tornada mais longa no câmbio de 4 marchas. Uma também das vantagens mecânicas dessa versão 79 foi a adição da ignição eletrônica, né? Que abandonava ali os platinados, que eram um pouco mais instáveis, né? Então isso trazia mais estabilidade para o carro na parte elétrica, né? Foi adicionado também a lâmpada vigia nos faróis dianteiros. O volante de 4 raios adicional agora, porque na versão 78 ainda não existia, né? Aquela versão que era que é do LDO, e que também era apresentada como opcional também, aquele volante de 4 raios. Bem, quanto à performance, a performance do motor 1.6 obviamente que melhorou, né? Principalmente nas retomadas. O carro tinha ele melhorou o torque. Ele fez de 40 km/h a 120 em 33,6 segundos, contra 42,97 da versão 1.4. Então na retomada ele foi bem melhor do que na versão anterior. Essa matéria é de novembro de 78, né, que traz ali a versão 1.6 da 4 rodas. Que essa reportagem é do Emílio Camanzi e a foto é do Hiroto Yoshioka, fazendo a versão LDO 1.6 aqui. E é curioso lembrar também que como para diferenciar o motor ali, né, o motor era azul, né, nas versões anteriores, e nessa versão 1.6 a Ford começou a pintar ele de tanto a tampa do filtro ali como a tampa do cabeçote de dourado, para diferenciar, porque os motores eram visualmente idênticos, né? Os motores não dava para diferenciar de outra forma, eles eram praticamente iguais, né? Então a forma que a Ford começou a usar para diferenciar ele foi pintando de outras formas. Inclusive até o Dr. Corcel, o famoso Dr. Corcel, né, que tem a maravilhosa coleção de Corcéis e Belinas, ele falou que a Ford inclusive algumas vezes se confundiu, fez algumas lambanças, confundiu o motor 1.4 com 1.6, aí que surgiu essa ideia de pintar eles para diferenciar. E é curioso que o motor azul da Ford é uma coisa que veio lá da Ford americana já, de tempos atrás já, que era, por conta da logo, né, o azul é uma cor que a Ford usa
nos logos, né? Então esse motor pintado de azul era uma referência da tradição da Ford já, uma coisa já da Ford americana, pintar os motores de azul, né? Todos pintadinhos de azul ali. Continuando nessa matéria, além da retomada também, né? Ele fez de 0 a 100 em 17,42 segundos. Ficou bem próximo da versão GT anterior, né? Curioso isso, né? A velocidade máxima foi de 146 km por hora, com a melhor passagem 148 km, né? Contra os 136 de máxima e 141 de melhor passagem da versão anterior. Porque a velocidade máxima realmente não mudou muito, né? E a aceleração não chegou a mudar muito, né? Mas o que foi realmente anotado de melhora foi nessa retomada ali. Do 40 a 120 ali, que fez em 33,6 contra os 42,97 da versão 1.4. Nessa matéria também, abre aspas ali, esse motor permite melhor desempenho, tornando o carro bem mais agradável de dirigir. Mas o motor dava mais elasticidade também para o carro, tornava ele mais agradável, né? O consumo aumentou um pouco, né, obviamente, comparado com a versão anterior, mas era coisa pouca, assim, não era nada muito... Inclusive em outros testes posteriores também foi constatado que na estrada, quando o carro estava carregado, ele se tornava mais econômico do que uma versão 1.4 carregada. Então, mas no consumo urbano, realmente o 1.4 ainda era mais econômico. Na edição de fevereiro de 1979, a Quatro Rodas comparou, né, o Corcel ao seu arqui-inimigo, o Passat ES. Uma versão L do Corcel e a versão LS do Passat. Nessa edição também tem um teste com a versão GT também que eu vou falar depois. Aqui, essa reportagem é do Charles Marzanasco e as fotos são do Heitor Rui. Bem, nessa comparação se constatou que o Corcel andou melhor do que o Passat e foi mais econômico. Então você vê que o triunfo aí da Ford com esse motor 1.6 foi bonito aí, né? O Corcel fez 150 de máxima nesse teste contra 145 do Passat. O Corcel é mais econômico, né? O Corcel é mais econômico a 80 km por hora, enquanto o Passat é melhor na média geral. Então, lembrando que a média, né, o limite permitido era de 80, então a Ford regulou o motor para andar bem nessa faixa de velocidade. O Corcel nesse teste fez de 0 a 100 em 16,97 segundos e o Passat fez em 17,22. Então o Corcel foi melhor do que o Passat nesse teste. No conforto, ambos se equivalem. O Corcel é mais macio, porém menos estável. Tem menos espaço atrás, né? Os bancos traseiros ali realmente um problema do Corcel, né? Tá, como eu falei, nessa edição também tem o teste da versão GT 79, né? Aqui a gente traz a reportagem de Emílio Camanzi, fotos do Heitor Rui, ali a versão GT com o motor pintadinho ali, né? De dourado, né? Que era a versão 1.6. E a versão GT, né? Tinha uma relação do diferencial mais curta do que a versão normal. Que essa versão, o diferencial era idêntico ao da Belina, que a Belina precisava de mais tração também, né? E isso proporcionava para a versão GT uma performance melhor nas arrancadas, e para a Belina era melhor por conta de carregar peso e tudo, né? Então o diferencial da Belina e do Corcel GT é o mesmo, da Belina 1.6. O 0 a 100 do GT, essa versão GT, que trazia o carburador duplo já, né? Tanto o motor 1.6 quanto o carburador duplo, ele fez em 0 a 100 em 15,92, praticamente um segundo a mais do que a versão 1L, né? E a velocidade máxima ficava em 150, com a melhor passagem em 151 km por hora. A velocidade máxima realmente não foi muito melhorada na versão GT, né? Até por conta do diferencial ali, né? Que melhorava mais na arrancada ali, né? A quinta marcha foi adicionada sem que a relação das outras 4 fossem alteradas. E a quinta marcha funciona como uma sobremarcha, overdrive que chama, apenas para se manter o giro baixo em alta velocidade. Aqui tem uma crítica, né, bastante válida do câmbio de 5 marchas do Corcel, porque foi adicionada a engrenagem da quinta marcha sem se alterar as outras marchas. Então isso trazia
inclusive uma lacuna ali da terceira para quarta, porque isso é uma coisa que eu noto que o meu Corcel, eu tenho um Corcel 79 também, e eu realmente, ele é o 1.6 com as 5 marchas, e realmente eu noto isso, que tem uma lacuna entre a terceira e a quarta. Você tem um giro ali que você perde ali naquele momento, porque quando você tá muito giro, muito alto na terceira, quando você põe na quarta, ele realmente tem uma baixa muito grande no giro para a quarta. E isso poderia ter sido melhor, isso foi aprimorado depois só, né? Mas nesse momento a Ford só adicionou a quinta, que tinha essa função mais de overdrive, que chama, né? Que é só manter o giro na estrada para economizar combustível. Então as outras marchas se mantiveram a relação idêntica. Então, assim, nesse momento foi bem-vinda a quinta marcha, mas ainda ela não tinha sido muito bem desenvolvida. No mesmo mês, a Autosport também fez o teste dela com a versão GT do Corcel. Fotos. A revista Autosport nem sempre coloca a reportagem ali, quem fez essas fotos. É uma pena, né? Não sei se está escondido em outro lugar aqui, mas não tem os créditos do fotógrafo. Pelo menos eu não achei ali. E a Autosport traz outros apontamentos interessantes também. É curioso que assim, em ambas as reportagens a suspensão foi bem elogiada, né? Porque realmente trouxe um ar mais de esportividade para o carro, né? A reação do carro é mais esportiva, né? E nesse teste da Autosport, eles ressaltaram que o engate da quinta não é satisfatório, né? E realmente o engate da quinta, no meu também, ele é bem... Ele não é muito confortável de pôr. A suspensão mais firme é bem melhor do que as versões normais, né? A suspensão é bem elogiada, né? A estabilidade em curvas melhorou sensivelmente, mas continua saindo de frente, né? Porque o Corcel tem o projeto do Corcel, ele tem um motor bem à frente, né? Ele está à frente do eixo do dianteiro, então ele tem essa tendência natural dele de sair de frente, né? Porque o peso está todo... um peso grande do motor está tudo lá na frente, então é normal mesmo ele sair de frente mesmo, em curvas acentuadas. Com as palavras da Autosport, né? Pela primeira vez a Ford fez a versão GT se diferenciar em comportamento, né? Mas o valor dele continua alto, né? Continua elevado. A Autosport critica o valor do carro, porque ele era mais caro, inclusive, do que o Passat TS, né? O motor já está ficando um pouco ultrapassado, mas tem boa durabilidade, né? Um motor confiável, né? O volante é muito tradicional, o volante do GT. Não sei para nós, assim, não sei, para mim eu acho lindo aquele volante do GT, mas na época, não sei, na época ele estava ficando um pouco defasado. Coisas da época, né? Uma coisa interessante de notar é que assim, o câmbio de 5 marchas não era uma coisa nada comum na época. Era uma coisa que a Ford trouxe uma novidade que não era exclusiva, porque houve um Alfa Romeo nos anos 60 que havia já apresentado um câmbio de 5 marchas, mas naquele período do Corcel 2, o Corcel 2 era o único que apresentava esse câmbio. Então, assim, era uma coisa de exclusividade na época para o Corcel e um avanço, né? Pro que viria a se tornar um padrão, né, nos anos depois, assim, o câmbio de 5 marchas é uma coisa comum, né, mas naquela época o normal era os carros terem 4 ou às vezes até 3 marchas, né, mas o mais comum eram 4 mesmo. Um ponto da Autosport também é sobre as faixas, né, como eu acho que não foi muito bem vista aquela versão com a capa preta, lá inclusive nos próximos modelos 78 a Ford disponibilizou uma versão sem aquilo. Na versão 79 eles já fizeram uma versão um pouco mais sóbria, assim, né? Com aquelas faixas pretas inferiores só. E isso foi elogiado pela revista Autosport aqui, né? Que ele estava livre das faixas e cores fantasias, assim, né? Enfim, coisas da época, né? Hoje a gente olha o GT78 e admira ele pelas qualidades das cores, bem características, né? Mas na época não pegou tão bem, né? Dezembro de 1978 e a Quatro Rodas testa a Belina 1.6. Uma das grandes beneficiárias aí do motor 1.6 foi a Belina, né? Indiscutivelmente. Um carro que é para trazer carga aí com motor 1.4 realmente fica sofrido, né? Então nós temos uma Belina L, né? Essa reportagem aqui do Charles Marzanasco, filho, e as fotos do Cláudio Laranjeira. E
Obviamente que a Belina foi bem elogiada, né, pela questão do... Ela precisava de um pouco mais de sobra ali, né, de potência. O motor 1.4 realmente é complicado para uma perua, assim, né. Então nessa matéria o que foi realçado foi justamente isso, né, o melhor desempenho sem comprometer a economia, né, porque ela não se tornou mais beberrona, o aumento, né, de potência não fez com que ela se tornasse... o aumento de potência foi mais benéfico, não trouxe tanto gasto, por outro lado. Um dos pontos apontados nessa matéria é que a suspensão deveria ser melhorada, né? Como o carro melhorou um pouco mais de potência, a suspensão era muito macia. Edição de agosto de 1979, e aqui tem as duas versões, né, comparadas aqui, né? A versão 1.4 e a 1.6, a reportagem de Cláudio Karsug, fotos de Cláudio Laranjeira. E aqui também tem uma polêmica também, que o pessoal fala que o motor 1.4 não saiu com câmbio de 5 marchas, mas ele tinha essa opção, tanto que aqui na matéria as duas versões têm câmbio de 5 marchas, e o diferencial usado na versão 1.4 é igual ao do GT, e o 1.6 é diferente também, ele é um pouco... Mas o que acontece é que realmente essa configuração, eu acho que realmente não pegou muito, porque a pessoa que ia pegar o motor 1.4 já ia estar economizando, né? Então, assim, ela não ia pegar um câmbio de 5 marchas com o motor 1.4. Eu acho que é uma configuração que realmente não pegou no gosto do público, mas que tinha disponibilidade também. Ele era disponível, mas que acabou não saindo, mas estava disponível, tanto que tem a matéria ali, essa matéria de agosto de 1979. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo para não se estender muito mais. Indo para o próximo, eu vou trazer as continuidades disso aí. Isso inclui os projetos da Ford para o motor álcool, né, que já estavam sendo desenvolvidos já, né? Lembrando que o projeto Pro Álcool, né, que foi assim decorrente das crises do petróleo que foram mundiais aí a partir de 73, o projeto Pro Álcool foi incentivado pelo governo da época. Foi uma solução para um combustível alternativo, né? O petróleo estava em crise, acreditavam que ele ia acabar logo em breve, então houve uma pesquisa, né? uma corrida para pesquisar novas fontes de energia, né? E o Brasil conseguiu achar essa solução na cana-de-açúcar, né? E fazer com que o carro usasse combustível do álcool, né? Que hoje é comum, né? O carro flex, né? O álcool tinha como intuito de substituir a gasolina, até por uns momentos ali o projeto tinha esse intuito, mas nunca aconteceu, né? Mas o álcool se tornou um combustível comum para nós brasileiros, né? Mas é curioso que assim, fora do Brasil não é bem assim, né? Tanto que o cara quer viajar para fora, para países aqui na região aqui, já não, um carro álcool já não dá, né? Que mesmo no Brasil foi feito um grande projeto para que não só o carro fosse adaptado para o álcool, né, como os postos também e a produção de cana, né, também tivesse que adequar à procura desse combustível e a demanda, né, para que ele realmente viabilizasse, né, como um combustível. E a Ford foi uma das principais desenvolvedoras do motor a álcool, realmente desenvolveu, assim, ela adaptou, projetou um carro para esse combustível, porque os carros tinham muita crítica nessa questão, porque o álcool ele era mais corrosível, ele precisava de uma temperatura mais alta também para ser estourado, então isso não era uma adaptação tão simples assim. E a Ford fez o Corcel, né, a versão do Corcel 2 a álcool foi uma das grandes elogiadas, um dos méritos da Ford, que o projeto dela foi tido como um dos melhores na época, ou o melhor da época ali, desenvolvido para esse combustível. Também na sequência tem outros modelos também, né, tem um modelo para 1980 a Ford lançaria a versão Hobby, também era uma versão um pouco mais despojada, mas não era igual à versão Surf do Passat, né? Ele não era a versão mais básica, mas ele era uma versão para atingir também o público jovem, que estava ali entre o Standard, o L e o LDO ali, eu acho que ele, dependendo dos opcionais, assim, né? Ele era uma versão, o GT, né? Até a própria, como as matérias mencionavam ali, o GT era uma versão muito cara, esse problema do valor. O Hobby era uma opção de um carro com esse teor esportivo, mas com um valor um pouco mais acessível, né? Uma versão bem interessante aí também que foi feita.
para o modelo 1980. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem o que vocês estão achando dos vídeos aí. Compartilhem com os amigos, se você não gostou, compartilhe com os inimigos também. E seguimos aí para mais corcéis, mais belinas, mais pampas também. Em breve também vão começar aí os projetos aí da Pampa e do Del Rey também, né? Nessa nossa história que a gente está contando. Valeu, pessoal, fiquem bem, um abraço, até mais.